Nesse vídeo eu vou falar sobre o que fazer para você nunca ficar sem dinheiro. Alguma vez eu acredito que você já ficou sem dinheiro, né? Eu já fiquei, pessoas ao meu redor já ficaram e eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros já ficou sem dinheiro algum dia. E isso, cara, é algo péssimo demais, seja para qualquer pessoa. E nessas altas de preços das coisas, combustível ficando mais caro, comida, moradia, enfim, tudo ficando muito mais caro, a gente precisa usar a nossa inteligência para fazer o dinheiro durar até o fim do mês, fazer algumas maracutaias para que o dinheiro até sobre no final do mês. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente para começar com o pé direito e nunca ficar sem dinheiro no fim do mês é fugir das dívidas, principalmente aquelas que não vão servir para nada na nossa vida. Nada na vida vai sugar mais dinheiro do nosso bolso do que juros de cartão, juros de empréstimo, juros de cheque especial e tudo que coloca juros no nome vai ferrar com a gente em algum momento da nossa vida. A gente, né, nós brasileiros, tem essa cultura de é só uma parcelinha aqui, dá para pagar. Só que o problema, cara, ele começa quando o cartão de crédito deixa de ser aquela ferramenta e começa a ser uma extensão do nosso salário, né? Que é algo que muita gente faz e se afunda muito mais nas dívidas por conta disso. Aí você tá lá, rola na tela no feed de boa, vê uma promoção lá e pensa: caraca, isso tá barato demais, vou parcelar, passa o cartão, vou pedir um iFood. Tá com fome que só a poxa, vai lá, passa o cartão e parcela uma compra de R$ 50, por exemplo. Às vezes você nem precisava comprar aquilo, nem precisava pedir aquele lanche. Então, cara, querendo ou não, isso acabou saindo caro demais. Saiu caro pra caramba, porque R$ 50 que você parcela em 2 meses, aí junta com mais R$ 50 de outra coisa, R$ 100, 200, vai criando uma bola de neve gigantesca de juros, né? Tanto a parcela quanto os juros do cartão. Minha opinião pessoal aqui, tá? É que se você não tem dinheiro para pagar à vista, qualquer coisa que seja, e o que você quer não é uma emergência de vida ou morte, digamos assim, você não precisa comprar naquele momento. Eu sei que é bem difícil a gente resistir a uma promoção do 5 do 5, do 6 do 6. Você, eu, todo mundo é bombardeado o tempo todo com anúncio de promoção. Isso acontece o tempo inteiro. Mas a gente precisa estar atento que cada juros que a gente paga é um dinheiro que a gente está jogando no lixo. Às vezes em coisas totalmente aleatórias que, de certa forma, nem vão mudar a nossa vida de verdade. Então é bom a gente ficar atento nisso e também entender que o limite do nosso cartão não é o que a gente tem para gastar. Se você tem R$ 10.000 lá de limite do cartão, cara, isso não faz parte da sua renda, viu? Muita gente acha que, eu tenho 10 mil no limite do cartão, então eu posso gastar 10 mil. Não, não é assim, cara. Não é assim que acontece as coisas. Não é assim que funciona usar o cartão de crédito. Muda essa visão o mais rápido possível para você não se lascar lá na frente. Tenta evitar também qualquer coisa, qualquer compra desnecessária, mesmo aquelas que você quer comprar à vista. Tem uma coisa que eu aprendi a fazer com o tempo e eu até aconselho você fazer também porque eu tenho certeza que vai te ajudar. É que sempre que você tiver a fim de comprar alguma coisa, você para, pensa e se pergunta: eu realmente preciso comprar isso agora? Nesse momento, eu realmente preciso? Quando isso acontece, eu faço essa pergunta, eu demoro tanto pensando que quando eu vejo que isso está acontecendo, não, passo ali um dia, 2 dias pensando se eu devo comprar, cara, isso já é um sinal que eu não precisava comprar. Porque se for uma emergência, a gente tem a certeza de comprar. A resposta vem assim, ó, no instalar de dedos. Você não vai se perguntar se for uma coisa de vida ou morte que você está precisando naquele momento, que não dá para adiar. E ter essa noção e parar um tempo para pensar se eu devo comprar ou não, acabou me ajudando muito para não sair comprando besteiras sem precisão e, é claro, também ajudou a economizar mais dinheiro, né? Para ter mais dinheiro no final do mês. Mas outra coisa que me ajudou muito foi fazer um controle financeiro. Só que sem aquela chatice de economia, de coisas técnicas, planilhas complexas. Não, cara, não precisa disso. Pelo menos nesse início não precisa ter todo esse trabalho, essa complexidade, porque você está iniciando. E se eu chego aqui e mando tu criar uma planilha cheia de números, formas e tudo mais, é óbvio que você vai sair correndo desse vídeo e não vai fazer nada. Você vai achar que isso é difícil demais e seu cérebro vai entender que você não precisa disso no momento. E como eu disse, não precisa de nada chique, tá? Pode ser um caderninho, um bloco de notas no celular, um aplicativo simples,
ou se você quiser, souber e tiver interesse em fazer uma planilha no computador. Mas eu digo e repito, não precisa de complexidade. A ideia aqui é a gente fazer o básico bem feito e o básico que funciona, entendeu? Mas beleza, você foi lá, pegou o seu caderninho. O segredo aqui é você anotar tudo, todas as coisas que você gasta dinheiro, até aquele cafezinho ou o valor do estacionamento, até, sei lá, a pipoca que você comprar em uma mercearia. Eu digo para você anotar tudo, pelo menos nesse início, não é que isso vai mudar a sua vida financeira como um todo, não é que você vai ficar rico do dia para a noite porque parou, sei lá, de comprar um café na padaria ou parou de comprar uma pipoca na mercearia. Não é nada disso, tá? Mas se nesse primeiro mês você conseguir economizar nem que seja R$ 50, R$ 100, já tá bom demais, cara. E é justamente nessas coisinhas baratinhas que o dinheiro acaba indo embora e a gente nem percebe para onde ele vai. No nosso cérebro, essas coisinhas são baratinhas, tá? A gente compra uma coisa ali, vai no outro canto, compra outra ali, mas quando soma tudo isso no final do mês, diz, caramba, eu gastei R$ 200 só com besteiras que eu nem lembro. Na maioria das vezes isso acontece, cara. E não é coisa de outro mundo, não. É totalmente normal a gente ter esse susto de início, né? Ter esse choque de realidade quando a gente coloca tudo ali na ponta do lápis. Quando você enxerga para onde o seu dinheiro está indo de verdade, a gente começa a se organizar, tá ligado? Você começa a entender melhor das coisas, começa a perceber para onde o seu dinheiro está indo e a gente só vai conseguir se organizar de verdade e juntar dinheiro no final do mês se a gente tiver primeiro essa coragem de pegar o extrato das coisas, anotar todos os gastos dia após dia. Olha, é sério, eu não tô aqui dizendo para você virar um mão de vaca e não gastar nada, beleza? A ideia desse vídeo não é isso. Até porque a gente trabalha para viver e não o contrário, né? A gente precisa usufruir das coisas também. Mas você quer o quê? Viver na pindaíba para sempre, como tá agora? Ou se organizar? Chegar no fim do mês com um dinheirinho e ficar tranquilo? Dizer, caraca, pela primeira vez eu guardei R$ 50. Pela primeira vez sobrou R$ 100 para minha segurança aqui. Então, cara, se você realmente quer começar a juntar dinheiro, quer que sobre um trocadinho no final do mês, começa a anotar as coisas. Começa a anotar as coisas porque esse é o primeiro ponto, um dos pontos mais importantes para a gente poder mudar a nossa realidade. Beleza? Mas para te ajudar mais ainda, a gente pode usar uma regra financeira bem simples que, se você colocar em prática, com certeza vai te ajudar a acumular dinheiro e também a sobrar dinheiro no final do mês. Talvez você já tenha ouvido falar da divisão de renda, né? Se ainda não, eu vou te explicar bem direitinho aqui porque é super simples de entender. Assim, muita gente se enrola porque tenta guardar dinheiro sem ter uma fórmula, sem ter um método, sem ter uma regra. E para facilitar a nossa cabeça, a gente pode estar usando a regra dos 50, 30 e 20. E essa regra é basicamente a divisão do seu salário. Quanto você gasta por mês. Por isso é tão importante anotar tudo que você gasta. E eu até esqueci de falar, estou falando agora, anotar tudo que você recebe. Seja o seu salário fixo e também outras coisas que você faz. Ah, eu faço uma renda extra, ah, eu rodo de Uber, enfim. Anota todos os gastos e também a sua receita, quanto você recebe ali por mês. Vai ser muito importante para esse terceiro ponto aqui, beleza? Então a gente pode começar pelos 50%, ou seja, né, metade do seu salário vai para as coisas básicas que você não tem como fugir, não tem como correr, tipo aluguel, luz, água, transporte. Depois a gente vai para os 30% que você separa para o seu lazer e os seus desejos, como uma saída, um lanche, uma assinatura por streaming. Um streaming por assinatura, né? Acho que eu enrolei as coisas aqui. Um lazer que seja, tá ligado? Mas aqui, cara, você precisa ser justo com você. 30% e só. Então, digamos que você ganha R$ 2.000 por mês e tira 30% para lazer. Vão ser basicamente R$ 600, que eu ainda acho muito, tá? Mas aí você pode estar adaptando essa regra para a sua realidade e para o seu foco, né? O quanto você quer, o quanto você está disposto a cortar para ter um dinheiro no final do mês. Mas bora seguir que mais tarde eu falo sobre isso melhor. Os últimos 20% eles precisam ser sagrados para o seu futuro. Ou seja, vão para o seu seguro de vida, como uma reserva de emergência, investir ou para pagar dívidas se você tiver endividado. Ah, John, mas minha conta não fecha assim. Eu não gasto só 50% nas coisas fixas. Tudo bem, cara.
Se você hoje gasta 80% com o básico, tenta baixar para 75%. John, mas se eu não conseguir guardar os 20%, cara, não tem problema. Começa com 5%, começa com 10%, mas o mais importante disso tudo aqui é você começar. Não tem para onde correr. Se você não começa com nada, você está errado. Se você começa com pouco, você já está melhor do que muita gente. Como eu disse, isso é uma regra. E uma regra ela pode ser adaptada para qualquer pessoa. Então você precisa adaptar para a sua realidade. Por isso que é tão importante você anotar tudo, tá ligado? Porque você vai saber para onde o seu dinheiro está indo e saber dividir tudo bem direitinho. Para também não ficar aquele estresse de não, o John disse que era 50% disso, então eu tenho que botar 50% aqui. Não, cara, calma, calma. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Não quebra tanto a cabeça assim com isso, beleza? O mais importante é você criar o hábito de não gastar tudo que ganha. Sem falar que o brasileiro, né, ele tem um costume de viver no limite. Se acontecer qualquer coisinha errada na vida dela, tudo desmorona, parece até casa de areia na praia. E sinceramente, cara, de coração, eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero nem para mim, quanto mais para você. Eu quero que você tenha paz, assim como eu quero ter paz no meu futuro, né? Então lembra, 50, 30, 20 a regra, tá? Adapta para a tua realidade. Mas beleza, outra coisa importante que ajuda a gente a nunca ficar sem dinheiro é ganhar mais. Às vezes a gente faz tudo bem certinho, economiza, corta aquele lanche, mas a conta ainda não fecha. Precisa dar aquele toque final. Às vezes você até tem dívidas demais e o seu salário já não dá para quitar aquelas dívidas. Daí, cara, não tem jeito. A gente vai precisar correr atrás de uma segunda renda. Infelizmente, depender de uma única fonte de renda aqui no nosso país é perigoso demais. Porque se essa empresa onde você está trabalhando hoje decidir cortar gastos, e aí? O que danado você vai fazer para ganhar dinheiro? Isso aconteceu comigo há uns anos atrás, quando eu era CLT. Na metade do ano, chegaram para mim e para mais umas 20 pessoas do trabalho lá e disseram que precisavam cortar gastos porque estava tudo parado e tudo mais, né? Falaram um monte de coisa lá. Eu simplesmente fui demitido. É isso, cara. Mas a sorte é que eu fazia uns serviços de freelancer, como um designer gráfico, né? E com isso eu não me lasquei tanto assim, eu não me lasquei completamente. Mas e aquela pessoa lá que não tinha outro trabalho ou uma segunda renda? E aí, cara? É justamente aí que a gente precisa ficar bem esperto. Sinceramente, hoje só fica parado quem realmente não quer trabalhar. Porque se você tem uma moto ou até uma bicicleta, você pode fazer entrega. Se você sabe editar vídeo, foto, roteiro, artigos, dá para prestar algum serviço como freelancer online, dá para consertar computador se você souber, ou até dar um fim àquelas coisas que estão encostadas aí na sua casa e você não usa mais, né? Vende isso, velho. Faz uma renda, sei lá, de 100, R$ 200. Parece até pouco, mas esse dinheiro indo direto para pagar alguma dívida ou para sua reserva de emergência, se você já quitou suas dívidas, isso vai mudar o seu jogo rápido demais, porque depender apenas de um salário, porque depender apenas de um emprego, que você não tem certeza se amanhã você vai estar lá recebendo alguma coisa, isso é muito impreciso, né? É muito incerto. O futuro é muito incerto nesse momento. Então, segue essa dica, velho. Procura alguma coisa. Se não sabe, vai aprender, estuda alguma coisa, mas procura aprender e ganhar mais dinheiro. Procura ganhar uma renda extra, ter uma segunda renda. Isso vai ser muito importante para o seu futuro como um todo e também para esse início, né? Para esse início de ter mais dinheiro no final do mês. Só que assim, esse dinheiro extra que você vai lutar para ganhar, você tem que dar uma finalidade para ele. Mas não é para você sair comprando besteira não, beleza? Esse dinheiro, ele precisa ter um rumo certo. Se for para reserva, é para reserva. Se for para pagar dívidas e quitar de uma vez por todas, é para pagar dívidas. E para a gente fazer isso, a gente precisa separar esse dinheiro, ou o valor que seja, que você decidir colocar lá, precisa separar primeiro antes de pagar qualquer conta que seja. Porque a maioria das pessoas, elas fazem o seguinte, recebe o salário, paga o aluguel, paga o cartão, paga a luz, faz a feira, faz tudo, tá ligado? Compra bebida, compra cigarro, gasta com o que quer e se sobrar, o que nunca vai sobrar, beleza? Aí a pessoa pensa em guardar ou juntar para quitar aquela dívida de anos. Então, se você é dessas pessoas que fazem isso primeiro, a partir de hoje você vai inverter essa lógica. Assim que o dinheiro cair na sua conta, você já vai separar esse dinheiro para seu investimento, seja para sua reserva de emergência
ou para você pagar dívidas. Mas, cara, separa nem que seja o valor de uma pizza, tá? Se você seguir a regra dos 50, 30, 20, aqueles 20% mais a renda extra, ela precisa ser o dinheiro que você vai tirar todo santo mês. Religiosamente, todo mês você vai tirar esse dinheiro. Isso, cara, é um compromisso que você está fazendo com você mesmo. Isso é um compromisso que você está fazendo com os seus objetivos. Pode ser R$ 50, R$ 100, o que der. Você precisa tratar esse valor como se fosse a conta mais importante do mês, porque, sinceramente, você é o boleto mais importante da sua vida. É o seu eu do futuro recebendo esse pagamento, beleza? Se você não se paga nem R$ 10, R$ 20 por mês, o que é o mínimo, cara, você está deixando você por último. Todas as coisas vêm primeiro e você vem por último. E outra coisa, investir em você mesmo, investir em conhecimento, também conta como se pagar primeiro. Se você não tem dívidas, já tem ali sua reserva de emergência, mesmo que pequena, você pode investir em você mesmo. Seja comprando um livro de finanças, fazendo um curso que vai te dar uma promoção no teu trabalho, vai te dar um novo emprego. Cara, para mim, o conhecimento é um dos investimentos mais importantes que a gente pode ter na vida, que a gente pode acumular na vida. Ah, John, mas eu não sei qual livro comprar, cara. E eu não conheço nada de livros de finanças. Se você não sabe qual livro você comprar, eu já fiz um vídeo aqui falando de 3 livros incríveis para iniciantes em finanças. Eu vou estar deixando ele aqui no card também e também no primeiro link, no primeiro comentário fixado. Bugou aqui minha cabeça. Mas enfim, eu espero que você tenha entendido melhor esse conceito de se pagar primeiro, né? Porque muita gente não entende e pensa que é só tirar o dinheiro lá e pronto. Ah, eu vou só anotar meus gastos aqui e fazer isso. Cara, não é só isso, velho. Não é só isso. Você precisa ter esse hábito, criar essa rotina. Assim como você paga o aluguel, assim como você paga qualquer conta. Pague-se primeiro, beleza? Mas agora eu quero te propor um desafio, e foi justamente um desafio desse que me ajudou a juntar dinheiro e a ter dinheiro no final do mês. Meu desafio para você é bem simples, tá? É você juntar dinheiro durante os próximos 12 meses inteiros para chegar lá no final com 1.950 na mão. E você pode até dobrar esse valor se você usar a cabeça e tiver alguém para te ajudar. Cara, esse é um desafio muito simples e você pode fazer até num caderninho, como a gente fez aqui em casa, eu e minha esposa, né? O ideal é que você coloque esse dinheiro em uma conta diferente daquela sua reserva de emergência, para também não misturar e virar uma bagunça total, né? Como esse desafio é de 1 ano e eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, ele vai funcionar da mesma forma, mas ele deveria funcionar basicamente assim. Se a gente começa contando do início do ano, em janeiro, você começa com R$ 25, em fevereiro você guarda R$ 50, em março 75. E cada mês que passa, você vai somando, colocando 25 a mais que no mês anterior. Aí você vai lá no seu caderninho, papapá, marca lá o quadradinho do mês que já foi pago. E meu amigo, é gratificante demais quando você faz isso, quando você dá aquele chequezinho de um mês pago. Só que aí tem algumas ressalvas, né? Como foi o que aconteceu comigo e com minha esposa. Os últimos meses, eles são os valores mais altos e, claro, por serem mais altos, eles são mais difíceis. Mas na época que a gente fez, teve 2 meses que realmente, cara, não deu para colocar, que foi justamente novembro e dezembro. Ou seja, a gente não conseguiu colocar aquele valor cheio, né? Mas aí a gente fez, cara, para a gente não deixar sem colocar dinheiro, a gente colocou o que deu para colocar. A gente só adaptou para o que a gente tinha naquele momento. Em dezembro, o valor era R$ 300, mas aí a gente só tinha 150. A gente foi lá e guardou os R$ 150. Então, o que eu quero dizer aqui é que se você foi, fez tudo bem direitinho, chegou lá no final ou perto do final e não tinha o dinheiro, tá tudo bem se você chegou em um mês que você não tem o dinheiro completo. É muito melhor você guardar o que tem do que pensar, já que eu não tenho esse dinheiro completo do desafio, vou gastar com qualquer besteira aqui. É muito melhor você guardar o que tem, seja lá R$ 50, R$ 20, do que gastar com qualquer besteira. Acredito que você concorda com isso, né? E ainda tem a melhor parte, que você consegue dobrar esse valor no final. Se você é casado ou mora junto, cara, senta com tua esposa, conversa com ela ou com teu marido, faz os dois, junta os valores. Se cada um fizer a sua parte, lá no final do ano, ou dependendo de quando você está começando, vocês vão ter nada mais, nada menos que R$ 3.900. Imagina só, quase R$ 4.000 por ter poupado um dinheiro que provavelmente você ia gastar com lanches
ou qualquer besteira que você nem ia lembrar depois. Churrasco, cerveja, enfim, tanta coisa besteira, né, pra gente gastar. Lá atrás eu fiz um desafio parecido com a minha esposa, só que o nosso foco era comprar a nossa máquina de lavar. A gente decidiu comprar à vista justamente para não parcelar e se endividar, né? E quando a gente conseguiu, meu amigo, foi uma vitória absurda. Porque a gente ia para casa da nossa família, no caso dos avós dela, para lavar roupa lá. E isso era, querendo ou não, é chato, é ruim demais. Então o que eu quero dizer aqui é que esse desafio, ele serve tanto para você juntar, para comprar alguma coisa que você precisa, como, sei lá, para fazer uma viagem, para montar a sua reserva de emergência. Como eu disse, é um desafio simples pra caramba, mas ele te prova que você tem controle sobre o seu dinheiro e, melhor de tudo, né, que você pode iniciar a qualquer momento. Mas e aí? Eu quero saber se você aceita esse desafio. Comenta aqui embaixo. Eu aceito. E me diz qual vai ser a sua meta. Se é para viajar, comprar algo ou para montar a sua reserva. Eu quero saber o seu plano, hein? Comenta aqui embaixo para a gente abençoar esse seu plano aí e você conseguir para daqui a um ano você tá voltando aqui e tá dizendo: John, fiz o desafio, o que eu não tinha de dinheiro, hoje eu tenho. E isso vai ser gratificante demais saber que você decidiu dar um passo a mais na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, eu conto demais com a sua inscrição aqui no canal. E se gostou, deixa o seu like aí no vídeo que vai ajudar demais. Vou te deixar com esse próximo vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Desde já, muito obrigado pela companhia e eu te espero nesse próximo vídeo.